mais uma aula de história e essa semana nós temos aí uma semana diferente. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa pátria, sobre o nosso Brasil. Essa semana é comemorada aí a independência do Brasil e olha que interessante onde eu estou aqui. Esse monumento histórico ele está localizado lá em São Paulo e é a Praça da Independência. Foi aí um monumento feito em homenagem a esse marco histórico. Essa praça aqui por si só, ela já conta muita história para nós. Como vocês podem observar aí, temos aqui uma imagem do Pedro Américo. Essa imagem está mostrando aí a independência do Brasil, como que foi proclamada essa independência do Brasil. Então, o que quer dizer essa palavra independência? Quer dizer que o Brasil ele era totalmente dependente de Portugal. Ou seja, lá quando os europeus, os portugueses chegaram às terras brasileiras, eles comandaram tudo por aqui, até esse ano aí de 1822, que foi quando Dom Pedro I, que tinha ficado no Brasil, ele proclamou a independência do Brasil. E foi aqui, nesse lugar, que a professora está mostrando para vocês, perto do rio Ipiranga, que ele deu lá o grito de independência ou morte. E agora vocês vão observar aí uma imagem colorida desse quadro que está retratado aqui pelo Pedro Américo. Olhem lá, o Dom Pedro I acenando para o povo, né, que depois que ele já tinha proclamado a independência do Brasil. E agora na próxima imagem vocês vão observar aí a nossa bandeira do Brasil e a imagem do Dom Pedro I, o imperador do Brasil, e as correntes mostrando essa libertação do nosso país. Porque ele se tornou independente, né? Todas as riquezas do nosso país iam para Portugal e a partir dessa independência do Brasil, o Brasil se tornou independente e ficou aí sob os poderes de Dom Pedro I e posteriormente muitas coisas mais aconteceram, certo? Agora, lá na apostila de vocês, nós vamos ler uma história em quadrinhos, um diálogo bem interessante que vocês compreenderão melhor essa história da independência do Brasil. Vem comigo! Então agora, como vocês já entenderam um pouquinho sobre como aconteceu essa independência do Brasil, vamos fazer a leitura de uma história bem legal aqui em quadrinhos que está proposta na nossa apostila. Vamos lá? Então vamos ver o que eles estão conversando aqui. A partir de quando o Brasil ficou pertencendo a Portugal? Então, a resposta está aqui. Desde que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, em 1500. O Brasil era colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, e toda a família real mudaram-se para o Brasil para evitar um conflito com Napoleão Bonaparte. Mas em 1821, o rei voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, mas Dom Pedro não aceitava mais essa situação. Então, foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, com o grito independência ou morte. A partir desse dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal. O Brasil era um país livre. Nossa, que interessante essa história. Quero saber mais um pouquinho. Vou até a biblioteca pesquisar. Obrigado e até logo. Façam como ele. Se vocês tiverem aí mais curiosidades, vão até a biblioteca ou procurem na internet. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir aí sobre a independência do Brasil, certo? Então, agora nós vamos para nossas atividades. Então, aqui, como vocês podem ver, temos aqui um caça-palavra aqui nesse mapa. Tem um caça-palavras e vamos ler as questões aqui ao lado para procurarmos as respostas aqui. Então, vamos lá. Quem descobriu o Brasil? Vocês não vão encontrar aqui Pedro Álvares Cabral, vocês vão encontrar a palavrinha Cabral. Eu vou destacar ela aqui para vocês porque aconteceu de cortar aqui o L no finalzinho, então vai estar aqui nesse cantinho do mapa, certo? Daí temos aqui a letra B. O Brasil era colônia de. Antes lá da independência do Brasil, o Brasil pertencia à colônia de quem? De qual país? Então vocês vão procurar ali a resposta e vão colocar aqui também, não esqueçam.
Quem era o rei de Portugal em 1808? Também está na historinha que a gente leu. Quem proclamou a independência do Brasil? E aqui na letra E, em que mês foi proclamada a independência do Brasil? Então, todas essas questões aqui, vocês encontrarão as respostas aqui nesse mapa, nesse caça-palavras, ok? Aqui tem uma imagem de Dom Pedro I, para vocês colorirem. E logo na sequência, como nós estamos aí na nossa Semana da Pátria, vocês irão descrever aí nesse mapa, do fundo do coração de vocês, o que é pátria para você, certo? Então, vocês vão escrever aqui adjetivos, né? Palavras bonitas, características, o que vocês sentirem que deve escrever aqui nessas linhas aqui. O que é pátria para você? Como vocês sabem, o Brasil aí é cheio de riquezas, certo? Então, vocês podem descrever aqui o que vocês quiserem de palavras positivas aí para nossa pátria, o que vocês acham, certo? O que é pátria para vocês, ok? E aqui embaixo tem mais uma atividade. Como vocês podem ver, a nossa bandeira aí, né? Ela é bem colorida aí no verde, amarelo, azul e o branco. E agora vocês irão procurar aí o significado de cada cor, o que significa cada cor nessa bandeira. E vão colocar aqui, ó. Então, essa primeira aqui, ela está mostrando essa parte branca. Essa aqui, o verde, vocês irão procurar aí na casa de vocês, fazer uma pesquisa e descrever aqui nesse quadro. Aqui está apontando para o amarelo e aqui para o azul. Então, vocês irão fazer uma pesquisa aí, vão procurar e vão descrever o significado. O que significa aí essas cores na nossa bandeira, certo? Então, a nossa aula de história hoje é essa. Espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho. E boa semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, procurem lá o professor de vocês lá no grupo do WhatsApp. Até mais. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e em casa. Vamos para mais uma apostila, hoje com a aula de ciências. Se você ainda não preencheu o seu cabeçalho lá com seus dados, com seu nome da escola, corre lá e preenche que ainda dá tempo. Não esqueçam de colocar a data, certo? Agora vocês vão procurar um lugar bem calmo, bem tranquilo, para que vocês possam aí prestar atenção na nossa aula de hoje. A aula de ciências de hoje é sobre bactérias. A gente já viu aí na aula passada sobre os vírus e como eles se propagam, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bactérias. Então, teve um momento lá da aula passada que eu expliquei para vocês sobre as bactérias, conversei com vocês que elas podem ser benéficas, maléficas, e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre elas, certo? As bactérias são aí micro-organismos sofisticados, eles se adaptam facilmente a qualquer parte aí do ambiente, pode estar frio, pode estar quente, e elas são muito importantes aí para o ecossistema. Estão presentes aí em todos os lugares, como eu expliquei, em diversos objetos que manuseamos, também estão na nossa pele, na nossa boca, no nosso intestino que tem uma bactéria boa que ajuda aí na digestão dos alimentos. Então, tudo isso a professora já deu uma pincelada para vocês aí na aula passada. E hoje a gente vai compreender melhor sobre as bactérias. Algumas delas a gente vai entender aí que são utilizadas até para fazer os antibióticos, que é para combater aí outras bactérias aí que fazem mal para a nossa saúde, certo? Aquele cheirinho da chuva também é causado por uma bactéria. Então, vamos fazer a leitura do texto agora que está presente aí na apostila? Então, me acompanhe. Bactérias. Algumas bactérias são úteis para as plantas e para os animais. Entre as funções que desempenham estão ajudar na fertilização do solo, decompondo restos de animais e plantas, auxiliar na digestão dos animais, auxiliar na transformação do leite em queijo, coalhada, iogurte e ricota, que são os lactobacilos. E daí, cuidado! Por quê? Outras bactérias são causadoras de doenças, como o tétano, a tuberculose e a cólera. É isso aí. Algumas dessas bactérias são maléficas, fazem mal para a nossa saúde e causam aí diversas doenças, né, que são causadas aí por bactérias. Inclusive aí o tétano, a cólera, a tuberculose, a leptospirose, meningite e outras mais que vocês depois
irão pesquisar. Por isso é importante também tomarmos muito cuidado aí com alimentos, alguns alimentos crus que utilizamos, fazer aí o devido cozimento certo, porque dependendo desse alimento, dependendo do alimento que você está fazendo, ele não pode ser consumido de maneira errada, porque tem bactérias aí que vão fazer mal para a nossa saúde, certo? Então, vamos entender um pouquinho agora aqui sobre o tétano. O tétano ele é causado pela bactéria Clostridium tetani, encontrado no solo, nas fezes de animais, em pregos e em latas enferrujadas. O soro antitetânico é obtido por intermédio do sangue dos cavalos. É injetado no organismo do cavalo bactérias causadoras do tétano. O organismo do cavalo detecta a presença da bactéria e produz anticorpos para combatê-la. Retira-se, então, o sangue do cavalo com anticorpos, o qual passa por um processo resultando no soro. Quando uma pessoa se fere, injeta-se o soro antitetânico e os anticorpos contidos nele destroem as bactérias do tétano. Foi aquilo que eu falei para vocês lá no início, que algumas bactérias são utilizadas aí para fazer o antibiótico para combater outras bactérias aí que estão fazendo mal para a saúde, certo? Aqui temos também a tuberculose. O agente causador dessa doença é a bactéria conhecida como bacilo de Koch, que ataca principalmente os pulmões. A pessoa com tuberculose tem tosse persistente, febre e emagrece muito. A tuberculose ela é transmitida de uma pessoa para outra, ela é contagiosa. Uma pessoa doente para uma pessoa sadia, por meio de gotículas expelidas na fala, na tosse ou no espirro. Como evitar essa doença? Tomar a vacina BCG, alimentar-se bem, evitar ficar perto de pessoas com a doença, separar copos, talheres e pratos usados pela pessoa que está doente, certo? E aqui a cólera. A bactéria chamada de Vibrio colérico, a doença é transmitida por meio da água ou de alimentos contaminados por esse Vibrio. A pessoa com cólera, tem diarreia muito forte, dores abdominais e no corpo, e a sua desidratação é muito rápida. Como evitar essa doença? Evitar alimentos crus, principalmente peixe, beber água filtrada, lavar frutas, legumes e verduras, deixando-os por algum tempo de molho em água com vinagre. Então, essa daqui são algumas medidas para evitar essa doença da cólera, que é causada por essa bactéria do Vibrio colérico, certo? E aqui tá falando um pouquinho sobre os alimentos crus que eu já havia dito para vocês. Agora, temos aqui como atividade para vocês uma cruza-bactérias. Então, aqui, provavelmente vocês não encontrem tudo que a gente leu ali no texto. Então, vocês vão ler aqui as questões, as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e vão preencher aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó, a questão número 1 aqui. São seres microscópicos encontrados em todos os ambientes e também em corpos dos seres vivos. Qual é o nome? Bactérias. Então, eu vou colocar aqui, ó, nos quadrinhos, como vocês já estão acostumados a fazer essa atividade, certo? As que vocês não encontrarem aqui a explicação dela, vocês procurarão ali no texto, e que vocês não encontrarem, vocês irão fazer uma pesquisa aí na internet. E para complementar, a última atividade também é de pesquisa. Aqui nessa última atividade, vocês poderão fazer no verso da folha, certo? Então tá assim: pesquise o nome de uma bactéria prejudicial à saúde. Então vocês vão lá, vão pesquisar uma outra bactéria, né, que não seja essas que a professora leu aqui para vocês, que é a cólera, o tétano e a tuberculose. Vocês irão procurar, né, pesquisar uma outra bactéria aí que seja prejudicial à saúde, que seja maléfica, que faça mal para a saúde nossa, certo? E vão descrever ela, vão colocar como que essa bactéria ela é causada, quais são os principais meios de transmissão, como evitar essa doença, certo? Então, essa atividade vocês irão fazer aí no verso da folha, ok? Então, a atividade de ciências, a nossa aula de ciências hoje é essa. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Qualquer dúvida, procurem o professor de vocês lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau.
Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica e vou explicar hoje para vocês a atividade de arte. Hoje nós falaremos sobre pintura grega. Os gregos inicialmente faziam as suas pinturas em painéis de madeira, que não resistiam ao tempo e por conta disso não possuem grande acervo registrado. Porém, o costume de pintar em vasos de decoração fez com que o mundo pudesse conhecer o trabalho realizado pelos pintores. Os vasos de cerâmica ficaram conhecidos não só pela sua forma, mas pelos seus desenhos. Além de armazenar os mantimentos, os vasos também eram utilizados em rituais religiosos. Eram também objetos de decoração de templos e casas. Esses vasos variavam de forma de acordo com a sua finalidade. As pinturas retratadas dos vasos de arte grega retratam quase sempre as cenas do cotidiano, da religião ou da mitologia. Observe alguns exemplos de vasos. Então, os gregos eles faziam as pinturas em painéis de madeira, mas porque não era muito resistente, ao tempo, sol, chuva, foi deteriorando e não tem muito acervo mais, ou seja, não tem muito registro sobre isso. Porém, os vasos de cerâmica, eles ficaram como marca, da arte grega. E eles desenhavam as coisas que eles viam no dia a dia ou sobre a mitologia dele, o que eles passavam, Vejam aqui, as ilustrações são de acordo com o que eles viam no dia a dia, tanto da parte religiosa e tudo mais. Agora é a sua vez de criar o seu próprio vaso. Em seu caderno de desenho, crie um vaso, utilizando pincel e guache. Como os gregos retratavam cenas do cotidiano, você também pode retratar alguma cena que acontece no seu dia a dia, como brincar, estudar, entre outras situações. Você consegue. Então, vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês e desenhar um vaso. Pode ser no formato que vocês quiserem, de acordo com a criatividade, é com base nesses vasos aqui, nos vasos de exemplo grego, mas pode usar a sua criatividade. Vai pensar em alguma cena do seu dia a dia que você acha que vai ficar legal e desenhar lá, que fala para usar tinta guache e pincel. Mas se você não tiver, pode desenhar com giz de cera mesmo ou com lápis de cor, não tem problema. Façam bem caprichado, eu tenho certeza que vocês são bastante criativos e vai sair muita coisa legal. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e tchau, tchau!